sábado, 24 de janeiro de 2026. Nós estamos hoje tendo a oportunidade, né, teremos a oportunidade de bater um papo aqui com uma pessoa que me foi indicada por duas pessoas que estiveram aqui na bancada nesse mês e no final do ano passado, e essas duas pessoas me recomendaram esse convidado, né? Foi a Viviane Castelo Branco, que é uma pediatra, e depois nós fizemos um programa sobre saúde do homem com o Márcio Ferreira, que é o coordenador municipal desse setor, né? Eu não sei bem como é que chama, mas não sei se é superintendência, ou, enfim, que é da saúde do homem, e ele também recomendou. Então, eu estou trazendo hoje aqui para a gente conversar o Humberto Baltar, que eu não vou falar do currículo todo dele, porque o nosso programa é longo, mas aí a gente não vai falar do programa, a gente não vai debater, pois eu vou estar só falando do currículo. Ao longo, né, do programa, as suas atividades vão acabar aparecendo, então eu não quero me alongar, mas é uma introdução rápida. Humberto Baltar é professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, uma escola lá no Itanhangá, que faz uma homenagem. O nome é um dos Gracies, né? Um dos mestres do jiu-jitsu brasileiro. E além de ser um professor, ele é um educador na acepção da palavra, em vários tipos de campos que ele atua. É um ativista, né? No seu currículo você não usou essa palavra ativista, mas eu, como sou um ativista, eu valorizo muito o ativismo, né? Porque o ativismo é aquela coisa assim que você não tem, às vezes, um vínculo específico com uma empresa, com um governo. Você faz advocacy pela coisa que você acredita, né? E às vezes, por exemplo, se você tiver um emprego e alguém te mandar aí domingo à noite, não vou não, meu contrato é até segunda a sexta. Ou quem tem a sorte de trabalhar 5x2, né? Tem gente que é 6x1 e tem gente que não quer que passe para 5x2, não. Se fosse 7x0, muita gente ia bater palma. Mas aí você é um ativista porque você atua, você tem várias coisas que você defende, né? O título do programa que você sugeriu, e sugeriu porque eu sempre peço aos convidados para darem o título do programa, porque o título dado pelo convidado dá um norte para o programa, né? Só que, infelizmente, o título tem que caber, não pode ser um título muito grande, senão ele não cabe na chamada. A gente bota no YouTube, o YouTube corta se o título for muito grande. Então, na verdade, o título que nós temos hoje no YouTube, no meu canal, é Paternidade é Saúde Pública. Pai presente previne adoecimento e violência. Pelo título que a gente acabou dando, né, que foi o limite, mais uma letra não caberia. Deixou à margem um aspecto do que nós vamos conversar aqui, que além da paternidade, a gente também vai falar sobre a negritude, né? Sobre um coletivo do qual você é um dos fundadores, que é o coletivo do Pais Pretos. Então, nós vamos conversar, por um lado, sobre a paternidade de uma forma geral, seja de pai preto, pai ruivo, pai indígena, pai louro, pai latino, mas também vamos conversar sobre essa questão específica do pai preto. E aí você vai me explicar, nós dois somos negros, né? Mas você vai me explicar as peculiaridades que você
encontrou na sua vida e hoje na sua militância, né, no seu ativismo, quais são as peculiaridades desses pais pretos. Além disso, você é consultor, né, além do que eu já disse, que você é professor, ativista, você é consultor de uma série de aspectos da nossa vida, né? Você é consultor de paternidade, de masculinidades, no plural. Sérgio, o Márcio Ferreira me deu esse toquezinho, né? Masculinidades no plural, porque existe... Nós vamos falar sobre isso, né? Que plural é esse? E você é também consultor de um instituto que eu quero entrevistar aqui, que é o Promundo, e um outro instituto que eu te confesso, outra organização que eu te confesso que eu não entendi direito o que significava, tentei descobrir, não achei, que é Usbeia Brasil, né? Depois você vai explicar sobre isso. Então, passo a palavra para você se apresentar aqui para os ouvintes, né? Você é Humberto Baltar, e sempre eu peço aos convidados que vêm aqui, de campos mais variados, que eles, ao se apresentarem, digam para nós, para mim e para os ouvintes, o que fez com que vocês, no caso você, optasse por esse caminho que você escolheu, né? O que te moveu para você estar atuando nesses campos todos, que alguns eu citei aqui? Maravilha. Bom, obrigado pelo convite, né? Saudações a todas as pessoas que estão aqui nessa conversa, seja ao vivo, seja posteriormente, Isso. né? Bom, eu sou um homem preto com cabelo black, barba e bigode, né? Hoje eu estou usando um blazer bege com uma blusa cinza por dentro, né? Por baixo, e calça jeans, né? Eu tenho esse caminho, né? Essa trajetória, principalmente por uma paixão muito grande desde a infância, que é a paixão por tecnologia. Eu lembro que eu gostava do desenho dos Jetsons, né? E tinha uma coisa lá que ele se teleportava, ele apertava um botão, aparecia em outro lugar. Eu achava aquilo fantástico. E outros personagens também da minha infância marcaram muito essa coisa da tecnologia. Muitos personagens que tinham... lembro do Inspetor Bugiganga também, que era cheio de coisas tecnológicas. E essa paixão por tecnologia, ela cresceu mais ainda quando eu descobri que existiam várias formas de tecnologia. Eu achava que só existia a tecnologia eletrônica digital. Até que a minha paternidade me fez buscar sobre as minhas origens, sobre espiritualidade, enfim, e eu descobri que existiam tecnologias culturais e tecnologias ancestrais. E isso abriu assim um leque para mim de opções, de caminhos que eu nem imaginava que existiam, né? E basicamente tecnologia, né, quando a gente pensa o que é isso, é a capacidade de você mudar uma situação, né, de você ir de um ponto para um outro de uma maneira prática, de uma maneira que seja simples, né, que seja replicável também, que você possa passar para outras pessoas. Então essas tecnologias que eu tenho descoberto, uma delas, que eu acho que é uma que mudou a minha vida, que é o que me faz estar aqui hoje, é o que a gente chama de circularidade, né? Que é você não encerrar as próprias experiências em si mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante, especialmente quando a gente fala de paternidade, de masculinidade, de qualquer desafio que a gente atravessa. Eu lembro que tem um livro chamado Espírito da Intimidade. Ele é escrito por uma mulher chamada Sobon Fussomé, que ela é de Burkina Faso, né? E ela vem de um povo chamado Dagara. E ela explica que nesse povo, essa etnia de onde ela vem, os problemas, desafios, dificuldades, eles não são encarados como questões, assim, sérias, mas como oportunidades de crescimento. Então ela explica que naquele povo, quando alguém tem uma grande dificuldade, seja qual for a área, toda a etnia se reúne ali em círculo e as pessoas começam a trocar experiências sobre aquela questão, como que cada um resolveu, o que cada um fez, e dessa forma as pessoas descobrem maneiras de lidar com aquilo. E essa tecnologia específica, que é uma tecnologia social, de você buscar outras pessoas que atravessam desafios semelhantes aos teus, ela foi fundamental para mim e tem sido até hoje, né? Porque eu lembro que em 2018 minha esposa deu a notícia da paternidade,
que estava chegando, né? Descobri o Apollo. Um dia antes do Dia dos Pais. Eu fiquei muito feliz, mas já bateu aquela angústia, porque eu já tinha recebido notícias, né, de casos de crianças que sofreram ataques racistas em rede social, por exemplo, em escola. Então eu não sabia como levar esse letramento para o meu filho, né, sobre as origens dele, sobre os desafios que ele ia encontrar. E uma outra questão que eu tinha é que o meu pai, ele foi um grande provedor, ele me deu uma ótima educação, presentes, ele foi, assim, fantástico, né, porque através dos valores que ele me passou, eu passei em todas as faculdades públicas aqui do Rio de Janeiro, porque valorizei muito essa coisa da educação, aprendi isso com ele. Mas essa parte do afeto, de falar de inseguranças, medos, dizer eu te amo, essa coisa do carinho mesmo, não tinha, né? E eu queria dar essa paternidade pro meu filho. E você me disse... Você me disse, não, eu assisti duas entrevistas tuas, uma entrevista e uma fala no TED Talks, Sim. em que você mencionou que o casamento, a relação do seu pai com a sua mãe, a relação fixa dos dois, acabou Sim. quando você tinha 1 ano. 1 ano, exato. Mas ele não se tornou ausente depois da separação. Ele ficou, você disse que ele te ajudou Sim. em vários aspectos, né, de educação e Exato. tal. Ele não se afastou de você. Sim, ele teve um hiato aí de 5 anos, porque como ele trabalhava na Marinha, né, ele ficou um tempo na Bahia. Aí ele voltou, já estava ali com meus 5 anos, e ele foi sempre essa figura provedora, né? De, enfim, roupas, recursos e tudo mais. E algo muito importante que eu acho que me marcou foi que, por eu aprender, aliás, todos nós aprendemos isso, né? Que a gente só pode dar aquilo que tem. Eu acreditei que eu não poderia ser um pai afetuoso para o meu filho, já que eu não tive esse afeto do meu pai. E por que eu abri, né, essa fala falando da tecnologia? Porque essa tecnologia da circularidade, ela me fez buscar outros homens lá em 2018 para entender, gente, vou ser pai, quero ser um pai afetuoso, quero que o meu filho tenha orgulho de ser quem ele é, conheça as raízes dele, a ancestralidade dele, tenha uma cultura diferente da que eu tive, porque eu não tive essas informações sobre África, de que povo eu venho, por exemplo, né? A gente sabe que é negro, mas de onde na África você vem? Qual é o país? Qual é a etnia? Eu não sabia nada disso. Eu queria que o meu filho tivesse um caminho diferente desse, então fui buscar pessoas para entender isso. Além de buscar pessoas, você Sim. também fez um teste. Exatamente. E essa ideia do teste veio através dessas pessoas que eu encontrei no caminho. E, inclusive, quando eu busquei essas pessoas, elas falaram, poxa, vamos fazer um grupo para a gente trocar sobre paternidade, sobre masculinidade. E foi assim que nasceu o coletivo Pais Pretos, né? Lá em 2018. Porém, uma coisa muito importante que aconteceu foi que quando a gente se reuniu pela primeira vez virtualmente, o que aconteceu foi os caras ali competindo entre si sobre salário, performance sexual, quem era mais homem. E eu falei, pô, mas isso aqui eu já via nos grupos de homem antes. Qual é a diferença, então? Parece que é qualquer um grupo de homem como qualquer grupo que eu já acessei antes. E para quem ouve isso vai pensar, óbvio, se eram homens, vão reproduzir comportamento de homens, né? Nada demais. Porém, existe uma diferença quando você olha para um homem judeu. Ele tem valores do povo dele, valores da etnia dele, valores da tradição dele. Mesma coisa um homem japonês, ele vai falar sobre Ikigai, ele vai falar sobre, sabe, princípios da cultura dele que ele carrega através de várias gerações. Então eu sentia falta disso. Falei, pô, será que a gente não tem isso? A gente só cabe a gente mesmo reproduzir o que foi dado para nós. Você diz, é o povo preto. Nós, homens pretos, né? E aí que eu descobri, através desses outros homens, e principalmente de grandes mulheres que trabalham na área da filosofia africana, como Catiúcia Ribeiro, Asa Angeri, a própria Morena Mariá também tinha um trabalho bacana nesse campo, eu fui descobrir que a gente tem um repertório incrível, nós, enquanto povo preto, na área da masculinidade, da paternidade, inclusive da neurodiversidade, né, que mais tarde, quando o Apollo nasceu, a gente descobriu Apollo que é seu filho. É, o nosso filho Apollo, ele está com 6 anos, né? E quando ele tinha 2 anos, a gente descobriu o espectro do autismo, né? E eu fui entender também o que se fala sobre isso, né, nas culturas africanas enfim, fui ver que é totalmente diferente a forma de enxergar tudo isso. Então eu percebi que esse princípio da circularidade, ele é um grande portal para novas possibilidades de identidade, né? A gente se descobre
nesse processo de conexão. É por isso que eu, um professor de inglês, né, a partir desse nascimento do meu filho, fui me tornando outras coisas, né, através desse episódio, né? Eu lembro que em 2020, quando teve o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, nasceu uma campanha antirracista que se tornou global. E as empresas brasileiras não queriam ficar de fora disso, né, de não estar falando sobre a questão racial. E aí começaram a querer abordar isso, fazer rodas de debate, palestras, etc. Com os funcionários. Exato. Porém, qual era o problema? Não havia repertório. O Instituto Ethos, ele traz um dado assustador em 2020 para nós. Ele mostra que apenas 6% das organizações brasileiras tinham um grupo de afinidade racial ou um grupo de equidade que tivesse um olhar para essa questão, mesmo que não fosse específica da questão racial. Um grupo de diversidade, mas que olhasse para a questão racial. Então, esse era o dado em 2020. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Pouquinho tempo atrás. Exatamente. O Brasil é um país continental, como é que você tem apenas 6% de empresas com algum repertório sobre o tema? Não, e como é que você tem isso há 6 anos atrás? Exato. Isso fez com que muitas dessas organizações procurassem a gente, o Coletivo Pais Pretos, para promover essas trocas. E aí a gente percebeu que a questão era muito mais ampla, né? A gente fala muito de racismo, antirracismo, mas e a ancestralidade africana, né? Que contribuições o povo africano tem, né? As pessoas não falam sobre adinkras, sobre provérbios africanos. Ninguém conhece Nguzo Saba. Você fala isso, a pessoa, o quê? Nguzo? O que é isso? Kwanzaa, né? As pessoas não têm a menor ideia. E são princípios que, uma vez que uma pessoa conhece, ela pode simplesmente mudar não só a vida dela, mas de todo o ecossistema dela, né? E na política pública, a gente tem visto que acontece a mesma coisa, né? E aí nasceu, né? Você falou do Promundo, essa parceria com o Instituto Promundo, ela nasce aí também. O Miguel Fontes, né, que é um dos fundadores, ele conheceu esse trabalho que a gente desenvolve com a ancestralidade africana, e nessa busca do Instituto de levar o letramento do cuidado para os profissionais da atenção primária na saúde, o Promundo faz um trabalho em todo o Brasil, nos vários estados, levando um treinamento para os colaboradores na área do programa do pré-natal do parceiro. Só que, quase sempre, quando chega ali aquele homem gestante com a sua companheira, esse homem preto, essa família preta, numa unidade básica de saúde, infelizmente, por conta do racismo estrutural, esse homem às vezes ouve piadas, ouve verdadeiros ataques racistas ali, camuflados como piada, como, por exemplo, uma mulher preta chega ali, e aí, às vezes, a enfermeira, a pessoa pergunta, nossa, mais um, você é uma coelhinha, algo do tipo, sabe? Que ela acha que está sendo, assim, o auge da stand-up comedy, mas está reproduzindo um racismo ali, porque está equiparando a pessoa preta a um animal no cio, ou algo do tipo. Mesma coisa o homem preto também, ele não é visto como um homem propriamente na unidade básica de saúde. Então, para o mundo... Ele é visto como o quê? Olha, infelizmente, o homem preto ele é visto como literalmente um animal no cio. Se fala isso até, né? A gente sabe que tem até aquele apelido terrível, né, que hipersexualiza o homem preto, que equivale ao homem preto ao tripé, né? Aquela ideia de que ele tem um membro enorme, que ele arrasa na cama, ou seja, ele fica reduzido àquilo. E essas reproduções de racismo, infelizmente, elas contaminam o nosso trabalho, seja qual for a nossa área, seja na saúde, seja no meu caso também da educação. Então, esse letramento racial precisa chegar no profissional da saúde. Então, o Instituto Promundo, nesse intuito, me convida também para ser um dos consultores de masculinidade e gênero, e isso cria uma parceria que, olha, faz com que esse princípio da circularidade me mostre e prove para mim como ele é essencial. Porque nessas viagens, né, que eu tenho feito aí pelo Brasil, né, já estive em Maranhão, Recife, Piauí, diversos estados, falando com esses colaboradores, profissionais da saúde, a grande maioria deles, muitas vezes, nem conhece, né, o repertório que essas pessoas pretas trazem, o seu valor, inclusive, histórico, né? E isso faz com que essa pessoa já seja vista como menos pessoa já na porta de entrada, ali na antessala do SUS, né? Quando vem com aquela notícia de estação. Independente do SUS, Sim. Você disse que isso afeta, por exemplo, você mesmo Totalmente. no setor educação. De que forma você percebeu
essa Nossa, dificuldade? os dados já mostram, né? Os dados mostram que se você tem um professor preto apenas, isso já aumenta em 20% a tua chance de completar os estudos, né? Esse dado é estadunidense, mas a gente tem pesquisas brasileiras também Se uma que escola apontam tiver um professor preto, a chance daquele aluno ir até o fim dos estudos, aluno concluir, preto ou aluno o em aluno geral? preto. O aluno preto. Porque ele se vê naquela figura de autoridade, naquela figura de respeito. E aí eu me lembro, em 2010, quando eu comecei a dar aula na prefeitura, minha primeira aula, eu indo embora, um aluninho preto passou correndo assim por mim, pulou no colo da mãe dele e falou: mãe, o tio de inglês é preto igual eu. Eu nunca me esqueci disso. Porque aquele menino viu que ele pode ser um professor, ele pode ser o que ele quiser, porque ele tem um professor preto igual a ele. E quando eu vi aquela cena, eu me lembrei de mim. Porque eu sempre quis ser professor, mas eu lembro que eu só acreditei mesmo que eu poderia ser professor na 6ª série, né? Que é onde eu tive um professor chamado Ezequiel, um professor de desenho geométrico, que era um homem preto. Eu olhei aquele homem e falei: eu posso ser professor, tá aqui a prova, né? Então, quando você se vê, você acredita mais. Então, esse é um atravessamento. E outro atravessamento é quando a gente pensa nas situações do dia a dia. A gente sabe, os dados mostram, né? O Instituto Qualitest diz pra gente que 70% das pessoas em situação de rua são pessoas negras. Uhum. Então, imagina uma professora que está num restaurante ali com seu marido, sua família, fazendo uma refeição, e tá ali uma criança batendo ali no vidro, pedindo, né, comida, pedindo alguma coisa. A gente sabe que a chance dessa criança ser preta estatisticamente é muito maior. Essa pessoa, né, que está ali nesse domingo num restaurante, na segunda ela em sala de aula, a probabilidade dela ser elogiosa, apreciativa e dar protagonismo a um aluno preto, ela cai muito, porque no subconsciente dela, ela já tem a imagem da pessoa preta como alguém numa condição de marginalizado. E isso é uma coisa que a gente faz sem querer. Não é à toa que as empresas pagam dezenas de milhares de reais de cursos para viés inconsciente para os seus colaboradores. Eu sei porque eu sou um consultor que oferece esse tipo de trabalho. Porque a gente reproduz esses vieses sem se dar conta. São vieses raciais, vieses de gênero. Agora que eu sou, né, diagnosticado no autismo, vieses do capacitismo. Eu já passei muito por isso. A minha vida, de várias formas, é possível identificar diferenças ali nítidas entre o antes e o depois. Lá no palco do TEDx, né, do TED, quando pela primeira vez eu falei publicamente que eu sou um homem autista, o convite de palestras para falar de paternidade e masculinidade, ele mudou, ele declinou e começou a aumentar o convite para falar de racismo, para falar de autismo e para falar do TDAH. Ou seja, as pessoas entendem que se ele é autista, então ele não vai ser um especialista em masculinidade, em paternidade, até porque, quem sabe, esse cara pode dar uma crise lá no meio de um evento, ele pode dar trabalho pra gente, desregular emocionalmente, enfim, o capacitismo faz pensar em mil coisas, né? E aí eu percebi que realmente esse letramento, ele precisa chegar nos profissionais de todas as áreas, né? Acho que não só nos profissionais, na sociedade inteira. Exatamente. E isso, né, por conta esse princípio incrível que eu falei da circularidade, ele me impeliu, na verdade, né, a fazer a pós-graduação em ABA, né, para entender melhor o autismo, entender melhor como é que funciona. E Explica também o que é ABA, porque muita gente não sabe. Sim. A ABA ela se volta, né, para entender melhor o autismo através de estratégias comportamentais em que você vai reproduzindo ali, quase que ensaiando mesmo com a criança autista, performances sociais que ela não tem pela falta de repertório, pela dificuldade de interação social, pela dificuldade de olhar nos olhos. Isso é uma coisa que eu tive sempre e achava que era timidez, né? Mas aí... Você tinha dificuldade de olhar nos olhos de uma outra pessoa. Sim, não conseguia olhar. Eu conversava para as pessoas olhando para o alto, olhando para baixo. As pessoas acharam isso desrespeito. Eu lembro até quando eu conheci a minha sogra, eu passei por uma situação muito embaraçosa até, que a minha esposa me apresentou ela e eu falando com ela olhava para baixo. E ela falou, olha para mim e tal. E eu fiquei, nossa, que vergonha, né? Não estava nem olhando para ela, olha só. E eu ainda não era diagnosticado, né? Isso era 2016, meu diagnóstico veio em 2022, através do meu filho, né? E eu vi que como isso atravessou a minha vida durante vários momentos, né? Mas eu lembro que, fazendo faculdade ainda, na UERJ, uma vez eu estava no elevador, eu vi um cartaz lá, treinamento em habilidades sociais. Eu entrei na UERJ em 2000, isso foi em 2003.
E eu olhei aquilo chamou minha atenção. Falei, cara, eu não tenho habilidades sociais. Eu acho que isso aí vai servir para mim. Tinha um curso de treinamento em habilidades sociais aberto para todos. No 10º andar, que é o andar de psicologia, estavam oferecendo esse curso. E eu mesmo sem saber na época... Não para quem tinha... não fazia perto de nenhum espectro. Para todo mundo. E eu sem saber que era autista, fui lá, me inscrevi nesse curso. E eu nunca me esqueço do teste final desse curso. Assim, isso me marcou demais. Que a professora, uma psicóloga, falou pra gente, olha, vocês têm 15 minutos para ir lá embaixo no hall, o pessoal chamava de hall do queijo, né? Que ele tem aquele círculo lá no hall dos elevadores. Vocês vão conhecer 5 pessoas e vão voltar para cá com o nome dessas pessoas, o que elas fazem e o número de telefone delas. Caramba, aquilo assim mudou a minha vida. Eu queria lembrar o nome dessa professora para agradecê-la, porque... Ali eu percebi que eu tinha realmente uma questão, precisava olhar de frente. E o mais importante, eu descobri que habilidades sociais são ensináveis e são possíveis de aprender. Isso mudou minha vida porque muitos autistas hoje se retraem, se recolhem por achar que são assim. E isso tá dado, tá posto e nada pode ser feito, né? E hoje eu estou aí palestrando como consultor. Você conseguiu algum dos 5 nomes? Consegui, exatamente. Isso foi o que mais me surpreendeu. E aí vieram outras camadas mais tarde, com o letramento, com o meu aprofundamento no autismo, eu fui entender uma coisa incrível também, que ter conseguido aqueles nomes, e isso para mim foi chocante, não significava também que eu era agora um master em habilidades sociais. Essa foi a grande sacada. Você viu só que era possível, né? Exato, mas aquilo me mostrou uma das características do autismo que quem é como eu, que tem o nível 1 de suporte, tem, que é algo chamado mascaramento. O pessoal chama de masking, né, no inglês. Mascaramento. E descobrir o mascaramento mudou minha vida, porque eu até me achava uma fraude, sabe, durante muitos anos, porque as pessoas achavam que eu era muito estudioso, né, que as minhas notas eram 9, 10, 8,5. Eu passei nesse concurso da prefeitura em 3º lugar. O concurso anterior, que era 16 horas, eu passei em 2º lugar. E eu não consigo estudar muito, ler muito, porque eu tenho, além do TDAH e do autismo, dislexia. E quando você tem dislexia, você começa a ler muito, as coisas se embaralham, fica parecendo aquele caça-palavras. A gente vê um monte de letra ali, e aí não dá mais para ler nada. Objetivamente, as letras se misturam. Sim, eu não consigo ler durante muito tempo um livro, o que for. E o que você explica, justifica você ser tão bem-sucedido, por exemplo, Exatamente. nas provas e chegar em 2º lugar, em 3º? E por que eu estou falando disso conectando a masking, né? Porque eu sempre peguei esse mascaramento e assumi essa máscara. Eu sou um nerd, que a minha família dizia, estudioso, mas eu ficava me sentindo A sua família achava que você era estudioso. Sempre achou que eu era um... Pelas notas, né? Provavelmente. Notas. E eu me achava uma fraude internamente. Eu passei 40 anos me achando uma fraude. Até que, uma vez na UF, quando eu fiz o vestibular para psicologia, mais um desses que eu passei, né? Que eu falei que eu passei em 4 federais, né? E aí, em 4 públicas. E aí, eu lembro que eu estava respondendo uma prova de biologia. E eu estava olhando, assim, pro mar, né? Que a UF tem aquele visual incrível da ponte. E a fiscal ficava me olhando, assim, aterrorizada. Porque o tempo passando e eu olhando pela janela. E aí, quando eu fui para a prova, eu fiz a página toda e entreguei para ela. Ela ficou assim, em choque, me olhando. E lembrando disso, eu entendi como que eu estudo. Eu nunca tinha parado para racionalizar isso. Mas por conta da superdotação, que a memória às vezes é um pouco fora da média, eu fotografo as páginas, eu leio as páginas do que eu preciso na hora que eu preciso. Então é assim que eu estudo. Não, na verdade, eu lembro. Você, aqui rapidamente, você falou em transtorno do aspecto autista, Sim. TDAH, Sim. Dislexia. Isso. Mas agora você acabou de dizer também que você é superdotado. Ela chamou de altas habilidades, né, no diagnóstico. Altas habilidades. Porque eu tenho, na verdade, 2 focos específicos. Um é a língua, né, à toa que eu acabei sendo professor de inglês, né, e outro é cultura. Essas 2 áreas são coisas que eu realmente fixo e o meu hiperfoco vai fundo. Tanto que eu estudei sânscrito, que é um idioma que as pessoas nem sabem que existe. Você estudou sânscrito? Estudei muitos anos. Eu conheço sânscrito, eu conheço a referência, né? Sim, porque eu sou teósofo, né? E boa parte das religiões antigas se baseavam muito na escrita sânscrita. Exatamente. Né? E foi justamente o estudo do sânscrito que me trouxe, né, voltando ao tema da circularidade,
para esse mundo da paternidade e masculinidade, porque quando eu conheci a cosmologia védica, eu aprendi que não existe essa Védica ideia... é dos Vedas. Isso, né? dos Vedas, tem né? gente que não conhece. Os Vedas trazem Isso. características, né, das pessoas que buscam o que eles chamam de autopercepção, e uma das características é justamente o vínculo com outros homens, a troca de presentes, o afeto. Tanto que na Índia, amigos andam de mãos dadas, Sim. até hoje. Sim. Né? O abraço é algo natural. Enquanto isso, em Salvador, um pai e seu filho foram espancados Sim. porque acharam que era um casal É. homoafetivo. Né? Acho que quebraram uma lâmpada fluorescente na cabeça de um deles. Exatamente, exatamente. Então, conhecer essas outras formas de ser homem e de ser pai também, porque voltando lá no que eu estava falando sobre a Sobhum Fossomé, do espírito da intimidade, que ela fala do povo da Gara, ela também fala sobre papel de gênero, né? Que o homem, no povo da Gara, ele não é necessariamente o provedor. Inclusive, é comum a mulher ir buscar o mantimento, buscar água, etc. E aquele homem ficar ali com o bebê, né? Dando colo, dando afeto. Então, eu soube por outras culturas que havia outras formas de ser homem, de ser pai, e isso fez com que, voltando ao que eu falei da fundação do coletivo Pais Pretos, eu entendesse que aqueles atritos que estava havendo entre aqueles homens lá em 2018, os caras se comparando... Dentro dos Pais quando Pretos. nasceu o coletivo Pais Pretos, os caras ficavam se comparando o salário, quem é melhor na cama. Eu falei, pô, que é isso? Né? Então eu vi que o que faltava, na verdade, era referências positivas de masculinidade e de paternidade que saíssem desse nosso senso comum. E aí foi na ancestralidade africana, especialmente no mulherismo africano, que eu conheci um repertório muito vasto. Especialmente assim, no... mulherismo africano. O que é o mulherismo africano? Ele foi sistematizado pela Cleonora Hudson, né? Ele traz princípios ancestrais que basicamente apontam para essa emancipação do gênero, emancipação da mulher, mas junto com a do homem. A emancipação enquanto povo. Não, essa ideia de você acreditar que a mulher vai emancipar-se a parte do homem, a despeito do homem, é inconcebível nessa lógica, né? Porque a percepção de que nós somos um só povo. Existe um princípio chamado Umoja, na ancestralidade africana. Umoja escreve M-U-M-O-J-A. Umoja. Umoja. Umoja Uhum. Foi esse princípio que me fez descobrir que eu sou da Nigéria, porque Umoja significa unidade na família, unidade no povo, unidade na comunidade e unidade na ancestralidade. Então, eu queria saber, tipo, de onde eu venho, né? E aí fiz o teste de ancestralidade pela saliva e ele apontou para o território da Nigéria. E quando eu fui estudar o povo nigeriano, as características, né, dessa cultura, o primeiro ponto, né, que saltou é justamente esse vínculo comunitário. E aí, quando eu li isso no meu resultado ali do teste, eu fiz um flashback rápido, me lembrei da escola, Colégio de Aplicação da UERJ, eu pequenininho, eu tinha 8 anos, no CA. Eu criei um clubinho ali de amigos chamado Pantera Negra, eu tinha até carteirinha pro clube. Eu falei, gente, eu sempre fui uma pessoa gregária. E aí eu pensei, mesmo sendo autista, um traço marcante do autismo é a dificuldade da interação social. Sim. Ou seja, a ancestralidade é tão forte que ela cruza até barreiras biológicas, né? Eu fiquei maravilhado. Neurológicas, perfeito. E eu fiquei maravilhado com essa descoberta. Então eu vi que realmente aprofundar a ancestralidade ia ser um fator importante. E esse foi a visão, né, que trouxe para a gente os pilares do coletivo Pais Pretos. A nossa visão, missão e valores. Então, a nossa visão é justamente o Moja. E aí, como eu falei, o Moja, ele não é só unidade no povo, ele também é unidade na comunidade. E aí que nascem essas parcerias com o Instituto Promundo, Instituto... Que não são do mesmo povo. Exatamente, é da comunidade ampla. Instituto PDH, que é do Papo de Homem, que também estuda masculinidades há muitos anos, né? Também sou um consultor junto com eles, né? Me lembra o nome, o Instituto... Sim. BDH, você fala? PDH. P de Paulo, D de dado, isso, A de o pessoal abacaxi. do Papo de Homem, eles têm um trabalho incrível com várias organizações do PDH Brasil. PDH quer dizer Papo de Homem. Exato. Para formar homens aliados, de fato, das mulheres, né? Então, através deles eu tenho feito trabalhos, assim, olha, inesquecíveis. Eu lembro que o último deles foi com a gestão da Petrobras. A gente estava numa sala com 30 lideranças da Petrobras de todo o Brasil, pessoas vieram de vários estados, para entender como, de fato, a gente inspira os homens a serem aliados
das mulheres, dados os ataques machistas, homofóbicos, que, como a gente falou, né, perpassa a saúde, perpassa a educação, mas também perpassa as organizações como um todo. Então, as empresas buscam desmistificar isso. E eu fico surpreso de ver que hoje eu vejo as empresas nessa vanguarda. Nem a escola, por incrível que pareça, consegue abordar. Na verdade, você está falando de uma das empresas, no caso aqui, uma das maiores empresas do mundo, né? Que Exato. é a Petrobras, né? Exato. Quer saber as pequenas empresas como é que estão evoluindo nisso. Né? O curioso é que na escola, por exemplo, você só fala a palavra gênero, o pessoal já fica, nossa, que vai ensinar o quê, né? Vai doutrinar nossos filhos, e você tem não consegue. Linhas de pensamento aqui que querem que isso seja abolido, Totalmente. né? Que as escolas não falem na questão mas de gênero. como educação sexual, Sim, né? Num país onde as adolescentes se engravidam aos montes, né? É um tema essencial. E também, por incrível que pareça, abuso infantil. Sim. Desde 2010, eu tento falar sobre o Maio Laranja, prevenção do abuso infantil, explicar aos meus alunos que eles não podem ser expostos, por exemplo, a filmes adultos, né? E venho encontrando ao longo dos anos resistência de várias equipes pedagógicas, porque... Não é só dos pais, os próprios professores. Porque, na verdade, a razão é que não se sabe o que você vai fazer quando estourar aquele pepino ali de uma criança e falar, poxa, mas o meu padrasto, ele bota esse filme lá em casa. E aí, o que você faz? Você chama o conselho tutelar? Você vai bancar isso? Ainda mais as escolas, sendo a maioria em regiões conflagradas por crime, milícia. Você vai expor esses servidores a um risco? Isso é uma reflexão que faz todo sentido. Então, eu entendo esse dilema em que a gestão se encontra. Mas tinha que ser vencido esse dilema. Totalmente. Então, o que a gente faz? O que eu faço, pelo menos, na prática, né? Buscar formas estratégicas de abordar o tema. Então, você fala, o semáforo do toque é um bom exemplo. O que é o semáforo do toque? O semáforo do toque é uma ilustração em que você bota ali o corpinho da criança, né, do menino, da menina, com o sinal verde, vermelho, amarelo, onde estaria ok, teoricamente, tocar, onde, atenção, e onde de maneira nenhuma se deve tocar. É óbvio que, a princípio, não se pode tocar em parte alguma do corpo de ninguém sem consenso. Mas, ainda assim, é preciso, de alguma maneira, a gente permitir que esses jovens entendam que tem certas regiões que não é de forma alguma aceitável serem tocadas. E eu falo nisso até como uma pessoa autista, porque o filtro social é algo que não chega pra gente, inclusive filtro de gênero. O meu filho Apolo, de 6 anos, ele não tem filtro. Se ele gosta de um menininho, um coleguinha, ele quer dar beijo, ele quer abraçar, mas um menino neurotípico de 6 anos não dá beijo à torta e à direita em outros meninos, porque ele já entendeu socialmente que existe uma regra que diz que, menino não se beija, menino não se toca, e o meu filho não tem isso. Então, por não ter esse filtro, alguém tocá-lo, para ele, está totalmente ok. E essa é uma grande preocupação que a gente tem enquanto pais atípicos, né? Porque como se leva, né, esse tipo de informação, uma criança, por exemplo, no espectro, nível 2 de suporte, nível 3, que às vezes nem entende, né, às vezes, a linguagem verbal. Então, você precisa ali de cartões, você precisa de uma comunicação alternativa para fazer esse conhecimento chegar também. Então, por isso que eu me coloco, até como educador parental especializado em famílias atípicas, que esse é um conteúdo que toda família atípica precisa se debruçar sobre, né? Porque os abusos, infelizmente, estão aí, acontecem aos montes, inclusive com meninos, e entre a população atípica, ele tende a ser maior justamente porque essa população não vai saber relatar, reportar o que houve, não vai saber denunciar. Então, a gente precisa buscar esse repertório. Se denunciar, muitas vezes não é entendido. De maneira alguma, exato. Então, eu conheço casos de pessoas que puderam, pela comunicação alternativa, depois de muito tempo, descobrir um abuso, mas aí bate aquela culpa de você, durante anos, não ter tido repertório para compreender isso. Então, é isso que me faz, né, buscar esse tipo de formação e levar essa formação também, não só para os meus alunos, mas para famílias dos alunos também. Por isso que eu falei desde o início, nesse princípio da circularidade, que é que nada que você tem de bom, que impacte positivamente, deve ficar em você. Quando eu descobri que eu tenho TDAH, por exemplo, eu tive assim um alívio enorme, porque muitas vezes esse impulso, essa irritabilidade que o TDAH traz
era interpretado por mim como violência masculina, né? Porque me ensinaram que tem a masculinidade tóxica, né? Então, porque eu sou homem, então o homem é tóxico. Não, calma, devagar. Vamos entender os processos, né? Eu, nesse processo de estudar, estava falando sobre a cosmologia védica, eu descobri uma filosofia, né, de um homem chamado Kapila Muni, que ele traz uma filosofia que é chamada Sankhya, filosofia analítica. E o pressuposto dessa filosofia é muito interessante. Ele diz que se você divide algo em diferentes etapas, fica muito mais fácil de você entender o todo, né, o complexo. Então, quando eu entendi que eu sou um homem, mas é um homem autista, com TDAH, com dislexia, que sofreu racismo desde a infância. Superdotado. Exato. Aí você começa a separar as coisas e se entender melhor. Então, hoje, quando eu estou num grupo, facilitando um grupo de homens autores de violência, que eu trago esses atravessamentos que eu tenho e como eu venho trabalhando cada um deles, que nada aqui foi superado. Eu não me coloco como guru, coach, mentor, nada disso. Todo dia eu estou aprendendo a lidar com esses atravessamentos. Esses homens colocam para fora as questões que eles atravessam também, porque a maioria, a gente sabe, os homens são expostos à pornografia muito cedo. Muitos pais acreditam que tornam os filhos homens expondo a pornografia, levando no cabaré, apresentando uma prostituta. E, obviamente, muitos desses homens é socializado entendendo que o corpo da mulher é domínio público. Tem regiões do Brasil em que essa discussão que a gente está tendo, isso nem é pauta. O cara vai dizer, mas não é pra tocar? Mas não é, mas ela é bonita. Claro que eu passei a mão. Isso é natural. Em várias regiões, a gente tem viajado o Brasil inteiro para falar de masculinidade, especialmente pelo Instituto Promundo, e a gente percebe como que até pro servidor que está ali na unidade básica de saúde, trabalhar masculinidade saudável, masculinidade positiva, é desafiador, porque às vezes o próprio profissional tem esses valores na própria cultura, na própria educação. E como é que você faz para tirar um comportamento de alguém quando você próprio reproduz esse comportamento? É por isso que é muito doloroso fazer esse trabalho. Você vai achar que se o indivíduo não tem, você como profissional de saúde, se esse cara não tem esse comportamento, ele que está errado. Sim. Ele deveria ter. Mas esse é o fato. É por isso, né, as pessoas perguntam, poxa, mas como é que essa pauta não avança, né? 2025, um homem arrasta uma mulher por 1 quilômetro, a mulher perde as pernas, como é que... morre. Exato. Por que isso não avança? Não avança justamente porque a gente continua reproduzindo a mesma lógica machista, né? A gente pode até dizer que não é machista, etc., mas a gente não coíbe comportamentos, pensamentos machistas. Então, o que eu tenho visto que funciona de fato são os grupos, as rodas de conversa, grupos reflexivos, porque ali esse homem se abre de fato. E um ponto interessante é que se você tem uma mulher no ambiente, ela pode não estar nem na roda, ela pode estar só no ambiente, servindo, trazendo alguma coisa, de repente uma colaboradora, varrendo ali. Se ela está num ambiente em que homens estão ali falando de suas questões, o trabalho já não vai ser eficaz porque eles vão entrar no modo do arquétipo do leão e vão querer performar uma masculinidade para aquela mulher que está ali, vão querer falar grosso, vão querer passar segurança, não vão expor suas dores. Então, é nítido, né? A minha experiência mostra, nesses quase 7 anos trabalhando especificamente com masculinidades, quando a gente está sozinho, as coisas que emergem são, assim, muito mais viscerais. Homens assumindo que já olharam com desejo sexual para a própria filha, por exemplo. Um homem nunca falaria isso com uma mulher presente. Homem dizendo que já cometeu estupro marital, mas nem sabia que isso era um estupro. Porque o homem pensa, se é minha esposa, ela tem que, né? A Bíblia diz que o corpo da mulher é do homem é da mulher. Então, as pessoas nem entendem como violência, por exemplo, estupro marital, especialmente os cristãos. Eu digo isso como cristão, né? Eu sou membro da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, então eu posso falar da vivência cristã porque eu a vivo, né? Então, não é aqui alguém com um dedo acusatório, nada do tipo. Eu sei que é algo que a gente precisa olhar de frente. E os números estão aí avançando cada vez mais, as violências aumentando, porque a gente não faz isso. E não faz por quê? Porque, como eu estava dizendo, é doloroso. Significa olhar para dentro, significa assumir que nós próprios assumimos esse papel também de algozes muitas vezes, né? E aí a gente identificou nesse trabalho com o Instituto Promundo, que existem pilares num trabalho intencional de cuidado. A gente viu principalmente 5 pilares, né?
E um pilar, que eu acho que é o que cabe trazer aqui agora, é o multiletramento. Não dá para a gente querer mudar comportamentos, querer mudar a sociedade, mudar esses dados tão terríveis, sem o letramento emocional. Eu preciso admitir para mim mesmo que é um gatilho para mim estar com uma mulher que ganha mais que eu, que é uma líder. Eu digo isso casado com uma engenheira química que é supervisora na Petrobras, na Reduc, né? Minha esposa é uma líder, né? Então, para muitos homens, tem homem que não consegue nem ter uma ereção se a sua esposa é promovida e passa a ganhar o triplo do que ele ganha. Eu sou professor, minha esposa é engenheira química, então não vou nem falar sobre salário aqui, né? Então, para muitos homens isso é uma questão. Aumenta a violência doméstica, o abuso, muitos até, enfim, se separam porque não aguentam a pressão de estar com uma mulher que simbolicamente performam uma posição superior a deles, né? Então, se a gente não olha de frente para isso, não admite para nós mesmos, e principalmente... Você não vai entender o sentimento. Isso. O que você está sentindo com essa promoção dela? Exatamente. E uma coisa interessante que especificamente o cristianismo traz, uma tecnologia bacana, essa tecnologia da confissão. Quando você fala publicamente como algo te atravessa, é muito mais fácil superar aquilo. Eu tenho visto isso nas rodas, homens que falaram desses comportamentos abusivos, desses vieses machistas, racistas, homofóbicos, etc. A gente percebe a mudança desses homens quando colocam isso para fora. Mas aí vem a grande questão. Ele só coloca para fora se quem está mediando aquilo, quem está facilitando aquele encontro, também se vulnerabilizar. É o que a gente chama de vulnerabilidade consciente. Se não tiver essa vulnerabilidade, se o cara chega se colocando como um coach, mentor, guru, especialista, ninguém se abre, fica todo mundo querendo mostrar que também dá conta do recado, e aí não acontece nada. Lá na nossa igreja, eu acho que tem uma coisa que precisa ser dita, um exemplo, né? A gente tem um grupo chamado Pais Mais Que Especiais, de pais atípicos, né? E eu lembro que uma vez eu falei... Você já falou isso mais de uma vez. O que é o pai atípico? Essa palavra é extremamente problemática, né? Ainda mais eu que sou de letras, né? Tenho hiperfoco com linguagem, né? O atípico, o A é um prefixo de negação, né? Então, você diz atípico, está dizendo que não tem um tipo, que não tem uma característica, né? Então, não é bem assim. Na verdade, o atípico está querendo dizer que ele não é característico, né? Essa paternidade ela é diferente das demais. Em que sentido? Porque ela tem uma criança ali que às vezes vai ter uma fibromialgia, autismo, Down, cegueira, ou uma criança amputada, enfim, vai ter uma questão da deficiência ou da neurodivergência. Eu lembro que numa dessas rodas eu falei de como estava me irritando o comportamento do Apolo numa época em que ele dava uns tapas na gente, assim, aleatórios, do nada, né? Ele batia, e aquilo me deixava muito nervoso e eu precisava me conter, porque eu sou contra a violência, né? Eu não acredito em educação por violência, e a gente aprende desde pequeno, né? Bateu, levou, né? E tal. E eu falava, nossa, gente, como é difícil para mim tudo. E eu lembro que nesse dia... Se controlar. Exato. E eu lembro que nesse dia, um outro homem falou, poxa... Eu fiquei muito triste aqui em casa, porque meu filho pegou fezes no vaso e estava querendo levar à boca. E eu vi aquilo me deixou arrasado. E escutando aquele homem, eu vi um outro homem se abrindo também. E começou ali, vários homens se abrindo. Falei, cara, olha só como é verdade isso, né? A gente se abrindo estimula outras pessoas também a se abrirem, e não só se abrir, ter uma catarse, vai embora e fica por isso mesmo. Ela se abre e nessa abertura ela busca apoio para superar. Por que eu me senti tão mal vendo o meu filho, né, me colocando no lugar daquele homem, pegando as fezes, tentando levar a boca, né? Que aquilo me fez, né? Qual foi o gatilho que aquilo trouxe, né? E aí você dali já percebe a importância de levar esse assunto para terapia, de buscar alguém qualificado para conversar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o que a gente sabe é que no senso comum uma pessoa espancaria uma criança que faz isso, esfregaria o rosto, faria coisas que não dá nem para falar aqui, porque a gente vê nas notícias crianças espancadas pelos pais até a óbito, né? E ter um espaço de troca onde as pessoas coloquem para fora essas dificuldades, principalmente os homens, porque a masculinidade ela é performática na nossa cultura ocidental. Ser homem é ser capaz, é dar conta. Quem não lembra do MacGyver, né? Que pega a casca de banana no papel, clipe, faz uma bomba. Isso é ser homem, né? Então, quando a gente assume
que não está dando conta e que está difícil, a gente estimula os homens que estão com a gente a também colocarem suas questões para fora, buscarem. Por isso que sempre que eu estou diante do microfone, eu olho para a câmera e digo, eu tenho neurologista, psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje mesmo tive consulta com a clínica médica antes de vir para cá, para esse estúdio. Porque é isso, é reconhecer as vulnerabilidades, porque só assim a gente consegue lidar com tudo que engatilha dificuldades para nós. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Geraldo nos aconselha a fazer uma pausa. Maravilha. E nós vamos botar no intervalo, como o nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, a gente bota uma música falando mal do cigarro. Tá ótimo. E bota duas, Geraldo, por favor. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos então retomando esse programa riquíssimo dessa tarde hoje. A música que tocou, eu gosto sempre de fazer referência ao autor, né? Os autores, é do Vange Souza, a música, e a música chama-se Eu Trago a Música, para não tragar a fumaça do cigarro. E a interpretação é do Vange com o nosso querido Tony Garrido, do Cidade Negra. Eu Trago a Música. Depois eu vou passar para o convidado para ele divulgar essa música também. Maravilha. Bom, nós estamos aqui conversando com o educador, com o escritor, que nós não abordamos ainda esse lado dele da produção literária, temática, mas literária, né? Nós estamos falando, então, em princípio, os assuntos foram tão diversos que nós, em princípio, estaríamos falando sobre paternidade, Sim. sobre a negritude, sobre a africanidade. Baltar, você falou algumas vezes no programa e eu gostaria de retomar essa sua definição para ficar bem claro para mim e, sobretudo, para quem for acompanhar esse programa, o princípio da circularidade. Fala de novo isso, porque eu acho que isso é fundamental, que isso fique bem claro mesmo, que eu acho de uma importância extraordinária. Maravilha. Defina isso que você chama de princípio da circularidade e ao seu ver, o que traz de importante esse princípio? Olha, esse princípio da circularidade ele é fundamental porque ele transforma a vida da pessoa que o empreende, do meio social em que ela está e, por extensão, transforma a sociedade como um todo. Ou seja, tudo aquilo que me atravessa e que gera ganho para mim deve impactar todas as pessoas ao meu redor, né? Eu lembro que quando eu descobri o autismo em mim, não foi uma coisa que veio... eu tirei da cartola. Eu descobri me conectando com o meu filho, né? Eu estava vendo o Apolo escutando musiquinha na sala e aí ele repetia a mesma música. A música terminava, ele repetia outra vez. Terminava, ele repetia de novo. Quando eu vi aquela cena, eu me lembrei que eu faço exatamente a mesma coisa quando eu gosto de uma música, quando eu gosto de um filme. Tem um filme chamado Caçadores de Emoção que eu já vi mais de 20 vezes, já memorizei todas as falas. Tem livros que eu já li várias vezes. E aí aquilo me despertou a curiosidade. E eu fui pesquisar e descobri o espectro, né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Deixa eu só perguntar uma coisa. Sim. Fala, Geraldo. Eu vi Matrix 45 vezes. Opa! Será que isso é algum sinal de alguma coisa? Na verdade, existe uma explicação, né, para essa característica. É que o autista gosta da previsibilidade, né? Ele gosta de saber o que vai acontecer. Isso dá uma segurança pra gente. E o contrário também é verdade. O que é imprevisível desregula a gente emocionalmente. Por isso que a gente tende a buscar experiências repetidas, né? E esse princípio da circularidade, ele faz com que você leve para os seus pares, para as pessoas que estão dividindo, né, o espaço com você, tudo aquilo que te impacta. E foi nesse movimento que eu levei, né, para as pessoas próximas de mim essa discussão, por exemplo, das masculinidades saudáveis, né? Eu estava buscando isso no coletivo Pais Pretos, que era um empreendimento pessoal, né, da minha família, mas aí rapidamente isso foi para escola também, onde eu trabalho, na Secretaria Municipal de Educação. O pessoal, nem sei como, descobriu que eu fazia isso, e a Multirio fez uma entrevista comigo. Toda a rede acabou vendo isso, porque era pandemia, então o nosso conteúdo ele era disseminado pelo online, né? Então essa entrevista foi no canal da Multirio, e aí alguém viu e me pediu para levar uma partilha no treinamento das professoras dos EDIs, né, dos Espaços de Desenvolvimento Infantil, para falar do repertório africano de uma maneira outra que não essa de sempre combate ao racismo. Não se fala da ancestralidade como algo potente, né? Então, me chamaram para fazer isso na formação dessas professoras.
E aí, olha só, né? De uma coisa que surgiu ali, uma relação minha com meu filho, eu acabo impactando a formação de todo o professorado da maior rede de educação pública da América Latina. Então, esse princípio ele é maravilhoso. Sim. E eu tenho feito isso em todas as áreas que me atravessam. Dei um exemplo agora, né, da questão racial, dei o exemplo também do autismo, né, porque eu acabei sendo convidado, né, para falar com as famílias atípicas nas empresas, né? Mais de 20 empresas dessa altura, né? A gente, especialmente no Abril Azul, tem muito convite para essa troca, para falar sobre a parentalidade atípica. No Abril Azul só sim, é sim. o mês do Da autismo. conscientização do autismo, Sim. exato. E agora está se ampliando a visão para falar também sobre aquele colaborador neurodivergente, né? Será que trabalhar com uma pessoa com TDAH, uma pessoa com dislexia, uma pessoa autista, é igual? Tem alguma diferença? Eu preciso saber de alguma coisa, né? Então as empresas, organizações, escolas estão se preocupando com isso e a gente tem feito esse trabalho também de consultoria para que a qualidade de vida seja uma realidade, né? Então, muito importante você trazer essa pergunta, porque a circularidade, de fato, é o que pode mudar a vida nossa individual, da nossa família, do nosso ecossistema. Tudo isso se a gente tiver algo que precisa vir antes, né? Ou paralelamente, que é esse letramento que a gente conversou, que é o letramento emocional. Eu entender as minhas emoções, porque é através disso que eu me permito me abrir e socializar aquilo que me atravessa. Caso contrário, especialmente se eu for homem, eu vou querer me isolar, eu vou querer esconder, eu vou querer performar. É por isso que a gente precisa, né, promover espaços de troca, espaços seguros de conversa com homens, para que a paternidade mude, para que as masculinidades mudem, e assim a sobrecarga física e mental das mulheres, a violência contra a mulher de fato caia. Mas sem promover essas discussões de uma maneira segura, onde existe escuta ativa, uma comunicação não violenta, uma comunicação que seja bidirecional, onde o outro tenha de fato um protagonismo, né, na troca, que ele não fique ali só para aprender, né? Porque eu acho que esse é um grande equívoco que eu pelo menos identifico, né? Nas discussões de gênero, normalmente o ar que fica é que o homem já está errado, calado, né? Então ele tem que estar ali para ouvir. E aí isso aí você já perde aquela pessoa, porque ela tem várias inquietações na área de gênero, muitas delas desde a infância. Mas onde bota para fora? Na igreja dizem que o homem é o cabeça da casa, o líder. Então ele não vai se vulnerabilizar ali. Na empresa, ele é o ganha-pão, o chefe, né, de família. Não vai se vulnerabilizar ali de maneira alguma. Em casa, muito menos. Então a pergunta é, onde o homem se vulnerabiliza? Não existe um lugar per se, né, feito para isso. Então a gente tem a terapia, mas a terapia é algo individual. Sim. E se a gente está falando de impacto social, é preciso promover grupos, né? Por isso que eu dei esse exemplo do Pais Mais Especiais, do trabalho do Pais Pretos, esse trabalho com os colaboradores do Ministério da Saúde. Isso é circularidade na prática. É você transformar esse repertório que você está cultivando em praxis, né? Você transformar isso em um pilar social. Existe uma percepção de que a gente não divide Sim, culturas. exato. Você está me dizendo que, de repente, você, sendo uma pessoa negra, você, de repente, começou a conhecer a cultura negra, dos seus ancestrais, né? Sim. Isso foi um processo Sim. que, provavelmente, a maioria de nós não passou por esse processo, essa necessidade de entender a sua ancestralidade. Sim. A riqueza do que você trouxe aqui muito rapidamente, vamos passando o primeiro bloco, a riqueza de informação que você trouxe ao conhecer essa ancestralidade, que você várias vezes usou a expressão mudou a minha vida. Sim, né? sem dúvida. Eu fiquei me lembrando de uma outra cultura, a cultura indígena, em que eu era diretor do Vasco e um grupo dos povos originários esteve no estádio para assistir uma partida de futebol do Vasco. E eu, de uma certa maneira, fui incumbido de ser o cicerone ali na tribuna de honra.
e passei o jogo com 2 caciques. E conversando, eles falavam português, eu conversando com eles sobre o que eu fazia, que eu era médico e que eu tinha um foco em algumas áreas da saúde, a principal delas os cigarros, e eu tinha uma necessidade de ajudar as crianças a não começarem a fumar, porque isso quebraria o círculo de morre um fumante e entra outro no lugar. E aí ele me fala, nós lá na tribo, nós cantamos para ele. Aí, para um menino, né, que está querendo fumar. Aí eu falei, puxa, que coisa fantástica, eu vou agora ter uma música em que o povo originário usa para contribuir para uma criança não fumar. Eu perguntei se podia gravar aqui para mim a música. Não, essa música nós nos reunimos, essa música, esse canto, na verdade não era uma música, esse canto leva 3 dias. Ali eu tomei um choque, entendeu? Porque qual é a coisa que a gente faz enquanto essa cultura nossa aqui, entre aspas, civilizada, que você fique 3 dias para ajudar um grupo a resolver qualquer coisa em grupo? Não existe isso. Mesmo uma terapia de grupo, eu fiz 25 anos de terapia individual e grupo, ali tem um horário, 1h30 de sessão, acabou, só na semana que vem. 3 dias você entoando um canto, ou vários cantos, para aquela energia contribuir para uma... Ou seja, isso é uma cultura que eu nunca tinha ouvido falar e que mudou minha forma de ver não só os índios, fiquei imaginando a riqueza da cultura deles, porque se só numa bobagem como essa, de alguém não começar a fumar, ele já me mostrou tanta coisa. Eu, pensando, eu já fiz coisas em escolas para as crianças não fumarem, eu tinha lá minha palestra organizada, o que eu ia falar, o que eu falo, na verdade, como é que eu trabalho isso. O índio me deu uma pancada ali, olha, primeiro existe o grupo, a comunidade está ajudando aquela criança não fazer algo que a comunidade entende como inadequada, perigosa e tal. O que mais você poderia passar para nós com essa busca da cultura africana e se você puder falar um pouco sobre, por exemplo, o Ubuntu, né? Sim. Bom, você perguntou, né, sobre aquela hora a gente falou sobre o Moja e agora falou sobre um canto que dura 3 dias. Eu, como pessoa que tem, né, o TDAH, né, essa impaciência, né, irritabilidade, impulsividade, quando eu descobri o Kwanzaa... O Kwanzaa é uma celebração que dura 7 dias. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma celebração que leva 7 dias, né? E é interessante porque cada dia a gente celebra um princípio ancestral africano. Essa celebração ela foi sintetizada, né, organizada pelo Dr. Maulana Karenga, que é um pesquisador afro-americano, estadunidense. E no primeiro dia, que é o dia 26 de dezembro, é justamente o princípio de Umoja, que é celebrado, que é essa unidade na família, na ancestralidade, na comunidade e no povo. E aí no dia 27 de dezembro é o segundo princípio, que é Kujitchagulia, que significa autodeterminação. Esse princípio, quando eu falo que a ancestralidade africana mudou minha vida, é por isso, porque cada princípio me impactou de uma maneira que ressignificou tudo para mim. Kujitchagulia significa autodeterminação, então eu tenho que ter como pilar eu me definir, eu me nomear, eu preciso de autonomia. E na nossa cultura, a gente aprende o contrário, é que o outro é que vai me endossar, né? Ele vai me dizer quem eu sou. E eu passei por isso, foi muito interessante. Quando eu tive o diagnóstico do espectro do autismo, era pandemia, então eu não tinha condição de ir até um consultório, etc. Então esse diagnóstico foi dado online com uma psicóloga. Só que a psicóloga ela não tem CRM, porque ela é uma psicóloga. E eu precisava do CRM para poder... CRP. Exatamente. Só que sem o CRM você não consegue tirar a documentação, como, por exemplo, a carteira de pessoa com deficiência. Você não consegue ter acesso aos seus direitos sem o Conselho Regional de Medicina no seu laudo. Então eu precisava de uma segunda opinião, de uma validação de um neurologista ou de um psiquiatra. Isso veio no meu diagnóstico. E aí, quando eu fui buscar esse profissional,
logo após a pandemia, em 2022, foi exatamente o que aconteceu comigo. A primeira psiquiatra que eu fui, ela disse, não, você não é autista, você é palestrante. O autista, ele não fala em público. Ela disse isso. Ela disse que eu não era autista. Aí eu falei, vou para outra pessoa. Aí o segundo psiquiatra que eu fui, ele, você é autista? Mas você é professor de inglês, eu não saí do verbo to be. O autista, ele não teria repertório para ter tantas aulas, se formar, ele sairia, ele não daria conta de todas, ainda mais se formar, passar em concurso. Cara, você deve ter no máximo um TDAH, ele disse literalmente. E a terceira pessoa falou, mas você casou. A pessoa no espectro, ela tem dificuldade de interação social. Como é que vai ter repertório para ter família, ser pai? Olha, você deve ter uma ansiedade aí no máximo. Aí na quarta pessoa que eu fui ver, que foi até o Dr. Gustavo, um neurologista na Barra, que ele acolheu Qual o sobrenome do aquele Gustavo? diagnóstico. Puxa, eu queria lembrar, mas o TDAH não vai me deixar. Mas ele Merece acolheu. ser lembrado mesmo. Sim, ele acolheu aquele laudo, ele acolheu aquela perspectiva, e ele foi muito importante para mim, porque, ao contrário desse princípio da autodeterminação, a médica anterior, né, a psiquiatra anterior, falou, olha, você deve ter uma agitação muito grande, mas, assim, vou te ajudar com a questão do foco. Então, você toma aqui, ela passou 90 miligramas de Ritalina, era 3 caixas de 30 miligramas, você toma isso aqui, que isso aqui vai... E aí, quando esse médico viu, esse neurologista, falou, não, de forma alguma, isso aqui não... Primeiro que você não vai passar a vida, né, escrevendo livro, produzindo, né? Você não precisa tomar uma coisa que vai ter um efeito de foco, mas dessa maneira contínua, nessa dosagem, né? Então ele começou a repensar tudo aquilo, e aí eu já tinha esse conhecimento da ancestralidade africana, eu nem tinha começado ainda a tomar, mas enquanto eu ouvia esse médico, eu falei, nossa, veja só como é importante, né, a gente não perder de vista a autodeterminação, quem nós somos nesse processo, porque 3 pessoas disseram que eu não sou autista, que isso era coisa da minha cabeça. Ou seja, se eu tivesse esse repertório anterior de dizer amém para tudo que uma autoridade médica diz, eu diria que aquela psicóloga se equivocou, que eu não sou autista e enfim, não teria a qualidade de vida que eu tenho hoje porque continuei investigando. Então, esse princípio, de fato, é um dos pontos que mudou minha vida. E aí depois vem o princípio do dia 28, né, de dezembro, que é o GIMA, que significa responsabilidade coletiva e trabalho coletivo. Esse princípio, então, nossa, ele me deu a carreira que eu tenho hoje. Porque todos os atravessamentos que eu tenho, as questões que eu tenho, eu aprendi pela filosofia Ubuntu, que ensina pra gente que uma pessoa através de outra pessoa. Ou seja, eu não alcanço a minha plenitude sem a troca com as demais pessoas. E eu tinha visto isso na faculdade, numa disciplina eletiva que eu fiz com o pessoal de psicologia, lá no 9º andar da UERJ. A disciplina se chamava Fenomenologia do Espírito. Era um livro de Hegel. E aí o Hegel traz um termo em alemão que significa reflexo, né? Ele diz que sem reflexo, sem reflexão, você não alcança a tua plenitude. E reflexo, o que ele quer dizer é justamente isso de você se ver no outro, se ver na troca. E o Ubuntu é isso. Isso é muito real, porque a grande verdade da vida é que todos nós somos referência nas dores que a gente superou. Porque a gente pode ajudar outras pessoas. Sim. Então, eu superei vício em videogame, vício em pornografia, uma irritabilidade, eu gritava com a minha mãe, me irritava, porque eu não tinha diagnóstico de TDAH, né? Então eu fui uma criança que se irritava facilmente e achava que era nervosinho ou coisa do tipo, e não era nada disso, né? Então eu pude ressignificar tudo isso, eu pude voltar no passado, quando eu peguei esse laudo nas mãos, e entender, né, que lá atrás, quando eu tinha 8 anos, que minha mãe me deu uma fantasia de carnaval, a gente chegou no bailezinho lá infantil e eu fiquei paralisado vendo as crianças dançando aquela música toda e aquilo me congelou. Hoje eu entendo que aquela agitação toda, aquela música, aquela correria, aquilo me desregulou, porque o hiperestímulo é algo que desregula a pessoa no espectro, né? Então eu pude me acolher, voltar no passado e acolher Humberto de 8 anos. Poxa, você decepcionou tua mãe, ela queria que você usasse a fantasia, mas você não deu conta e tá tudo bem. Então foi muito importante. E não é só viver decepcionar isso. sua mãe, você entendia também Sim. como uma deficiência sua, né? Exatamente. Todos aqui estão se divertindo, menos eu. Por que eu não brinco, né, com as outras crianças? Por que eu não interajo? Isso foi uma coisa que me perseguiu a vida inteira, né? Festas. Por que eu não fico na roda também? A galera paquerando e eu fico ali assistindo com meu copinho de Guaraná, né? Que é isso, né? Então...
Tenho uma irmã. Uma irmã. E, assim, E a minha irmã teve um filho também no espectro, né? Ela não quis investigar, eu respeito, né? Mas se cavar, provavelmente vai se descobrir também no espectro. Na apresentação, quando eu te convidei para o programa, há Sim. um mês atrás, pouco menos, pedi a você para me mandar um currículo, né? Uhum. Só para a gente fazer a chamada, né, Sim. do programa no YouTube, Exato. no Facebook, no LinkedIn. E uma das coisas que me chamou a atenção é que dentro do seu currículo você disse assim, eu sou autor também, eu sou escritor, né? Uhum. Aí me deu aquela paulada, são 7 livros escritos, né? Sim. Né, ô Geraldo, não é pouca coisa não. Aí eu pedi os títulos dos livros, aí eu vou lê-los aqui, porque eventualmente depois na reedição do programa que a gente faz, eu vou botar isso por escrito direitinho, mas eu não sei se você me passou na ordem que eles foram escritos ou se, enfim, mas vou listar os 7 aqui. Primeiro, Seja Potência Negra. O segundo, Seja Homem, reinvenção de uma masculinidade em crise. Os Desafios de uma Família, o terceiro livro. Pai Presente, o quarto. Convivência Ética na Educação. O sexto, Sobre Homens e Negros. E o sétimo, Caminhos da Masculinidade. Ou seja, você fala muito aqui no potencial do negro, você aborda muitas questões ligadas à masculinidade e também a questão da família. Sim. E, obviamente, como no quarto livro, Pai Presente, né, que você foca na paternidade. Quando eu assisti a sua fala no TED Talks, uma das coisas que você fez durante a palestra, que eu normalmente levo uns 15 minutos, né? É meio que padrão do TED, você colocou uma foto sua que me chamou muita atenção, e eu já vi esse seu sorriso aqui algumas vezes. Eu estou de frente para você aqui, né? Você botou uma foto com um sorriso escancarado e disse na palestra que aquela foto tinha sido feita pela sua esposa. Sim. No momento em que ela te deu a notícia de que você ia ser pai, não é isso? Sim, exato. E aí, depois, na reedição do programa, eu vou botar o link dessa palestra, porque eu gostaria muito que os que estão nos acompanhando hoje vissem Maravilha. essa foto sua, aquele sorrisão escancarado. Qual foi a emoção de ser pai, né? Saber que ia ser pai? Porque você mencionou que teve um lado positivo, tanto é que o sorrisão que apareceu, mas ao mesmo tempo te deu medo. Como é que foi isso? Olha, eu sempre desejei, né, a paternidade. Ela é um sonho antigo. Eu acho que talvez por não ter vivido essa experiência, né? Inclusive, tudo que eu faço com meu filho é um lugar novo para mim. Porque, como eu disse, meu pai teve um hiato aí que ele trabalhou na Bahia. Então, a minha primeira infância, como ele voltou, já estava ali de 5 para 6, a minha primeira infância foi praticamente só com a minha mãe, né? Então, quando eu dou banho no Apolo, meu filho, é a primeira vez que eu estou vivenciando essa experiência, porque eu não tenho memória do meu pai me dando banho, dando o almoço, comida para ele a mesma coisa, brincando, tudo, né? Porque eu não tive isso. Então, era um sonho, né, de experimentar, ter essa experiência, né, da infância entre pai e filho. Mas era também um lugar de medo, né? Porque eu não tinha ideia de como isso seria, de como se daria. Inclusive, eu tinha medo de não conseguir ser um pai afetuoso, porque a gente aprende que só dá aquilo que recebeu, né? Então, esse princípio da circularidade foi o que me permitiu, trocando com outros pais no coletivo, descobrir que existem formas de fazer nascer na gente coisas que a gente não tem, né? Então, esse afeto foi um exemplo, né? Uma história bacana que aconteceu foi que no coletivo, em 2019, chegou um homem que tinha um filho autista, nível 3 de suporte, que ele se agredia, né? Ele tinha crises bem difíceis.
E eu acolhi aquele homem. A gente fez até uma live na época, era pandemia, falando sobre isso. Isso foi em 2020, a live. E aí, dois anos depois, não, 1 ano depois, 2021, veio o diagnóstico do meu filho, né, no espectro. E foi incrível, porque todo o repertório que eu dei para aquele homem, acolhendo a ele, serviu para mim mesmo, porque eu também me descobri como pai de um menino autista. Então, o que eu percebo é que realmente, quando a gente se entrega de fato para as nossas experiências de corpo aberto, né, a gente se torna um verdadeiro pilar de sustentação para toda a humanidade, para toda pessoa que entra em contato com a gente. E eu falo sobre isso, né, nessa pergunta, porque eu vejo que hoje a grande situação, eu diria, que atravessa todos os casos, né, de violência, de abuso, de problemática no nosso país, em geral, elas vêm de questões de masculinidade ou de paternidade que não foram bem trabalhadas. Então, se você consegue ajustar isso, você muda a realidade. Eu tenho visto isso em todos os lugares que eu tenho ido, e embora a gente tenha, né, criado um coletivo chamado Pais Pretos, esse repertório que a gente traz, que vem da ancestralidade africana e traz valores que são universais, eles são muito necessários hoje. Eu percebo hoje 3 grandes dores, que são as dores que fazem com que a gente seja mais procurado, especialmente eu, né, nessas organizações onde eu tenho oportunidade de ir, que é a questão do vínculo, a questão da continuidade e a questão do legado. As pessoas hoje não, especialmente no pós-pandemia, não se sabe hoje como nutrir os vínculos, né? Porque você está o tempo todo bombardeado por notificações do celular, mensagens chegando, às vezes até quando está com um filho, com a parceira, você está com o celular ali na mão, a tua atenção está dividida. A gente tem 5 grandes crises hoje, né? E a crise da presença, a crise da atenção, a crise do cuidado, a crise da transparência, porque a gente acaba sendo levado a performar, e uma crise da orientação. A gente não sabe que existe uma orientação para ser pai, uma orientação para ser homem, uma orientação para ser companheiro. Como eu falei, né, do treinamento de habilidades sociais, até para ser social, existe uma orientação, existe um protocolo, você pode se tornar alguém melhor. Por isso que eu me tornei educador parental, porque eu próprio não sabia que existia educação parental, descobri na pandemia, e quando descobri, falei, cara, eu quero ensinar isso, porque a minha vida teria sido completamente diferente se os meus pais ouvissem falar, por exemplo, em comunicação não violenta, em disciplina positiva, de você se inclinar para falar com a criança na mesma altura, ela se sentir importante também, em criação com apego. E eu vejo que esse repertório muda vidas, só que ele ainda é muito elitizado no Brasil, né? Esse conhecimento não chega para a maioria das famílias, por isso que eu estou levando isso via política pública para as famílias dos meus alunos na escola municipal, para os demais educadores, através das formações que eu dou, e para os colaboradores da saúde, especialmente do Ministério da Saúde, pela parceria com o Instituto Promundo e para todo mundo pelas redes sociais, né? A gente precisa botar essa circularidade para funcionar. E o seu lado escritor, ele é para satisfazer essa necessidade? Você precisou botar isso, escrever sobre isso? O que eu percebi é que a rede social, ela pega a pessoa muitas vezes num momento de atenção dividida. Como eu falei, quase sempre você está com o celular na mão, mas está fazendo outra coisa. O livro, ele tende a te pegar mais atento, né? E quem me abriu para esse universo foi minha madrinha, né? Ela lançou até esse livro, Essência de Mim, né? Helena Baltari, e ela é minha grande inspiração. Porque eu só estou aqui por causa dela, inclusive, né? Porque quando eu tinha meus 12 anos, ela perguntou para mim, Humberto, você quer fazer uma aula de natação, algum idioma ou alguma luta? Eu vou pagar para você. Curso que você quiser fazer. E isso é Ubuntu, né? E aí, na época eu falei, tia, como eu gosto muito de música, adoro Nirvana, gosto de rock, eu vou fazer inglês. E aí eu fiz escultura inglesa dos 12 aos 19 anos, 7 anos, mais do que minha faculdade. Pegou até o Lowell. E aí, graças a isso, é que eu me formei. Fiz esse curso também. E aí eu me formei como professor de inglês, aí já emendei com a UERJ, já fui para a UERJ, eu comecei em 90, terminei em 99, né, o curso de inglês, 2000 já estava na UERJ e fui até 2005, né, em letras, e aí isso me levou a falar de paternidade, né, o Pai Presente. O primeiro livro foi esse aqui, o Seja Homem. Era pandemia ainda,
Eu fui convidado pelo Jairo Carioca, que Quer é um dizer que o psicanalista. primeiro livro é de que? 2020? Isso, 2020. Primeiro livro. É, E você já tem 7. exatamente. Eu tive Quer dizer, é uma coisa... a minha É uma meta produção industrial, né? a minha meta era escrever um livro por ano, porque eu acho que é uma... Para quem é Não, autista... você já ultrapassou a meta. É, Nós estamos porque- no início de 2026. Você começou Exatamente. em Não deu para 2020, lançar o último livro no ano passado. Caminho da Masculinidade. Isso, mudamos de editora. E o lançamento ficou para esse ano e isso vai ser maravilhoso, porque aí a gente vai pegar um ano eleitoral, que é um ano que o país, infelizmente, fica muito dividido. E a gente sabe que nessa divisão, as discussões de masculinidades, elas tendem a ser muito polarizadas, Sim. porque se entende que só um lado do espectro político está interessado em falar em masculinidades aliadas, masculinidades não violentas, e a gente sabe que a gente está falando de um problema crônico de saúde pública já. Então todo mundo precisa abraçar essa bandeira, e essa vai ser a minha grande discussão esse ano, que não dá para ficar entendendo como esquerdismo, comunismo ou qualquer coisa desse tipo, falar sobre masculinidades saudáveis, letramento emocional para homens, porque sem a gente fazer esse esforço, a gente não muda a sociedade, né? Então é preciso olhar para isso de frente, e esse trabalho começa nessa vulnerabilidade consciente, né? De se colocar para fora, né? E é isso que eu faço nesses livros, né? Falo desses desafios que eu trouxe aqui nessa nossa troca, para que as pessoas esse entendam. livro aqui, que foi o primeiro, Sim, ele tem um título e um subtítulo. exato. Né? O título é Seja Homem, e o segundo, quer dizer, e o subtítulo é Reinvenção de uma Masculinidade em Crise. Você estava empoderado, né? Eu vivi essa masculinidade em crise, essa que é a grande verdade. Porque o meu filho, ele fez 1 ano no dia 15 de março de 2020. Ele fez 1 ano. E a minha esposa fez aniversário um dia antes, 14 de março. E no dia seguinte, 16 de março, eu fiz aniversário. Por isso que eu lembro disso que eu vou falar agora. No dia 16 de março de 2020, meu aniversário, o governador, na época, o Pezão, decretou o lockdown. Ou seja, ninguém saía de casa. E eu sou educador, o meu trabalho passou a ser home office. Eu passei a dar aulas pelo Google Meet. A Prefeitura do Rio passou a dar aulas online. E o trabalho da minha esposa, por ser essencial, ela trabalha com refino de petróleo e gás, eles aumentaram a jornada de trabalho dela. Ela, em vez de trabalhar 7 horas como antes, passou a trabalhar 12, porque aumentando a jornada, eles diminuíam a concentração de pessoas, né? Se tem mais tempo, você não precisa de mais gente junto. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei sozinho em casa com um menino de 1 ano. O carro dela, para levar para Petrobras, ele chega às 5h30 da manhã na nossa porta e deixa ela 8h30 da noite. E eu ficava esse tempo com o Apolo, um bebê. E eu não tinha repertório nenhum, eu não aprendi que o homem podia fazer todo esse trabalho, né, de a comidinha, de dar papinha, de levar para o sol, para brincar, trocar, limpar, enfim, tudo aquilo, né? E caiu no meu colo essa masculinidade que teria que ser presente, desconstruída, ou seja lá o termo que as pessoas gostam de usar, né? E eu vi que era isso, estava posto. E eu vivi uma microcrise ali, mas eu precisava fazer isso, né? E é por isso que eu falei nesses princípios da ancestralidade africana, porque foi o Moja que me fez me conectar com outros homens, era pandemia. Então, comecei a falar, e aí, gente, como é que vocês fazem? Olha, o Apolo tá chorando sem parar. Pessoal, pode ser gases, coloca aí. A galera me dando dica em tempo real ali. O Pais Pretos foi um grande, e continua sendo hoje, uma grande rede de apoio paterna, né, para mim. E o Moja foi o que fundamentou isso. E aí eu falei em Kujichagulia, né, que é a autodeterminação, que me mostrou que é possível, sim, a gente ser um homem presente, um pai afetuoso. Quem disse que o homem não sabe cuidar, que não pode dizer eu te amo, não pode dar um cafuné num filho homem, dar beijo? Que a gente já teve um presidente que disse, né, que nunca disse eu te amo para os filhos porque eles eram homens, né? Mas eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero dizer sim, eu te amo para o meu filho, né? Então, Kujichagulia marcou minha vida. E o Gima, que é essa ideia da responsabilidade coletiva, foi isso. Eu falei, gente, eu tô conseguindo, então dá. E vocês, como é que tá a paternidade de vocês? E esses caras começaram a dividir o que eles atravessam, e até hoje fazem isso. A gente tem rodas de conversa quinzenais online e mensais presenciais no Parque Madureira para a gente trocar os nossos desafios. Às vezes o desafio que um cara tá passando é disfunção erétil, às vezes um cara tá 1 mês sem relação com a companheira porque a relação deu uma esfriada. E aí, como é que faz?
que você já passou por isso? Os caras botando para fora. Então, o GIMA, a responsabilidade coletiva e o trabalho coletivo é extremamente necessário. Porém, como a gente é ensinado a performar, que está tudo bem sempre, a gente não põe para fora nossas questões. E como resultado, ninguém se abre, ninguém busca cura, e aí, nem quando ajuda. o desequilíbrio explode, né? Exatamente, a coisa vai subindo. Né? Explode Infelizmente. e agora, por exemplo, a última pesquisa que foi liberada sobre feminicídio, nós estamos Sim, batendo o Anuário da recordes, Violência, eu vi, né? Recorde na história do Brasil, a quantidade de feminicídios. Sim. É por isso que quando eu falo sobre ancestralidade africana, muita gente acha, lá vem o mimimi, vitimismo, eu nem falo de racismo. Eu só falo de ancestralidade africana como potência. E estou trazendo princípios e mostrando como eles têm sido revolucionários, não só para nós, mas eu levo esses princípios para o Degaze. Todo ano a gente tem um trabalho com os jovens internos, levo para as empresas também que querem melhorar o vínculo, né, entre as famílias e não sabem como. A última empresa que eu fui, só para dar um exemplo, né, era uma empresa de alto poder aquisitivo na Faria Lima, pessoal endinheirado, mas atravessando grandes dificuldades na área de vínculo. Né? Então, elementos como esse, por exemplo... Dá um exemplo de uma dificuldade na área de vínculo. A necessidade de bancar aquele padrão de vida de quem está na Faria Lima faz com que um homem tenha reuniões uma atrás da outra, inclusive em casa, home office, e que horas que se conecta com os filhos, né? Ele precisa bancar aquele padrão de um condomínio de R$6.000. Como é que faz isso se eu não estou entregando performance diariamente no meu negócio? E essa performance, ela não fica só no escritório, ela não acaba nas 5. Esse cara vai performar mais em casa para poder dar conta dessa demanda. Mas e a companheira? Enquanto ele está no escritório, ela está no quarto. Cadê esse parceiro? Já começa a afetar a vida 2. Com quem ele fala? E aí o vínculo já começa a se enfraquecer. E é o que está acontecendo. Sabendo que isso também é uma mão de duas vias. Total. Né? As mulheres também podem estar precisando performar Sim, também. Inclusive nesse encontro as executivas estavam presentes e tinham essa queixa também. Poxa, eu quero viver essa parentalidade, eu quero viver o meu relacionamento de forma plena, mas eu preciso entregar resultados nessa lógica que a gente vive, né? Então, como que eu encontro, né, um meio termo aí? E a gente começou a falar sobre estratégias de construção de vínculo com intencionalidade. Então foi incrível, porque eu trouxe, através de princípios africanos, como a gente pode fazer isso. E o princípio que vem depois de Ujima é o Ujamaa, que significa exatamente economia cooperativa. Quando a gente fala de economia, vem dinheiro na hora na mente. Só que a gente também está falando de economia do cuidado, economia da atenção, economia do afeto. E grande parte das famílias que estão ouvindo a gente aqui agora não tem intencionalidade nessa economia do cuidado, por exemplo. Qual é o momento em que você para, de fato, para se permitir ser cuidado, para tirar essa capa, né, especialmente o homem, né, que está dando conta de tudo, e colocar para fora uma questão. E, às vezes, a mulher também, tirar essa capa, a mulher negra principalmente, isso recai muito sobre ela, né, da coisa da guerreira, né, que dá conta, né, não poder se fragilizar. Então a gente viu que existem possibilidades, por exemplo, rituais que uma família pode criar, de ter um momento da troca. Toda sexta-feira às 4, não importa o que aconteça, a família toda vai se reunir na mesa para a gente falar como é que está a vida, como é que está na escola, como é que está no trabalho, está dando conta, e aquele chefe lá grosseiro melhorou aquele comportamento? Vamos conversar aqui entre nós. E as questões da casa, como é que está? A rotina doméstica está pesado demais para alguém? Que quase sempre a gente sabe que a mulher pega o triplo dessa jornada. O homem, às vezes, muito mal lava uma louça ali e acha que já fez algo incrível. Então, essas coisas precisam ser conversadas, né? Você disse numa dessas manifestações suas que eu acompanhei, Sim. Você disse que o homem tem uma coisa interessante, que ele acha, eu banco a casa, eu faço isso, eu trago as compras, tá? Eu não preciso dar carinho, eu já compro a minha parte. Não tem isso? Essa é a grande falácia do nosso tempo, né? A gente achar que prover financeiramente supre o papel de pai, o papel de companheiro. E é uma falácia porque o próprio homem se sente incompleto. Ele não se sente pleno como alguém que
paga tudo, faz as compras, mas e essa troca, esse vínculo que ele vê se perdendo, especialmente na adolescência, né, em que o filho quase sempre, né, conhece ali a tribo dele fora de casa, exclui a família completamente porque está nesse momento de autoafirmação. Então os pais não têm repertório para lidar com isso. Foi aí que eu vi que a educação parental ia me ajudar muito nesse trabalho, de como a gente cria, né, como a gente constrói esse vínculo, e é possível fazer isso com intencionalidade. E eu acho que os casais, em geral, perdem isso de vista. As famílias, né, não só casais. E a gente tem trabalhado isso com essas pessoas para entender que é possível ser intencional nesse cuidado. Esse é o meu trabalho principal. E aquilo não me saiu da cabeça que você falou no primeiro bloco, o semáforo do toque. Sim. Esse é um esforço seu ou a escola comprou essa história? Olha, eu trabalho em várias escolas, né? Teve escola em que a gestão falou, olha, isso aqui não dá, porque a gente sabe, inclusive por caso já relatado, temos alunos aqui que são violentados pelo irmão mais velho. E a escola não quer exercer um papel para então, mudar isso? Como eu falei, em algumas escolas você tem um público extremamente desafiador, né? Pessoas, inclusive, na criminalidade. E a gente sabe de professores que foram afastados porque levantaram discussões que suscitaram ali animosidades que eles não deram conta e a própria estrutura não tinha repertório para dar esse respaldo. A gente viveu isso agora no Brasil. Aquela professora do Cefet, sim, que foi assassinada, me parece que foi algo nessa linha de dizer, olha, essa pessoa não está em condições de trabalhar aqui, tem um comportamento abusivo e não houve nenhuma estrutura para dar respaldo àquela profissional. Então a gente sabe, enquanto educador, que entrar nesses temas espinhosos é muito problemático. Inclusive, muitos colegas meus dizem, olha, Humberto, bate palma, achou legal você falar disso, porque eu quero dar minha aula de inglês, the book is yellow, the girl is happy, Mr. bye Brown. bye, e vambora, porque é isso aí, porque entrar nesses temas pode... Tem um filme com a Andréa Beltrão, inclusive, que eu lembro de uma cena dela fugindo, porque ela entra justamente nessa seara da vida pessoal de um aluno em situação de vulnerabilidade e passa a ser perseguida, né? Porque isso acontece na vida real. Então, mas o que acontece? A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela pede que a gente entre nesse multiletramento, inclusive no letramento social, que fala dessas questões, inclusive do PSE. O que é letramento? Letramento? Eu não sei o que é isso. Isso é só para outro programa. Letramento é importante, porque o letramento é o uso social daquilo que a gente aprende. A educação só não dá conta. A educação a gente aprende o porquê das coisas, mas o letramento é o uso social que é dado. Quando você entende o uso social que é dado às coisas, você percebe que precisa exercer intencionalidade aí. Então, por exemplo, qual é o uso social que é dado, por exemplo, aos filmes adultos? É um meio de masculinizar, seja lá o que isso signifique, os meninos. Na prática, muitos homens botam esses filmes para o filho ver, passam ali entendendo que isso vai transformar esses meninos em homens. Quando eu sei disso, quando eu tenho esse letramento, eu tenho o dever, enquanto educador, de ensinar para os meus alunos que é estupro de vulnerável, é uma violência exibir filmes adultos para crianças e adolescentes. É um dever meu que eu, pelo menos, não consigo me eximir dele, mesmo sendo um professor de inglês. Olha só, eu já decidi aqui internamente, quando você está falando, que nós vamos ter que fazer outro programa. Conta comigo. Porque o Geraldo já apontou como o nosso tempo esgotando. Opa! Eu queria não deixar ao encerrar o programa, que você desse os seus contatos para eu na reedição. Que contatos você, na reedição, eu poder botar na tela? O que você daria se alguém quiser, por exemplo, contratar você para fazer uma palestra ou fazer montar um programa? Humberto Baltar, em todas as redes sociais me encontra, né? Eu tô LinkedIn, Facebook, Instagram. Sim, mas cada um deles tem um local, né? Tem uma forma de escrever, né? H Baltar, enfim. Depois eu posso botar aqueles todos. Perfeito. Instagram, Facebook. Ou Pais Pretos também, Pais Pretos no YouTube. Então eu boto tudo. E um e-mail que você queira... Com certeza. É contato@humbertobaltar.com. Gente, fácil, em contato, @, aí tudo junto, humbertobaltar.com.
.com. Não tem BR. Não. Tá bom. Eu não tenho como te agradecer, cara. Eu Nossa. acho que foi eu imaginava que seria uma entrevista muito rica, mas eu não tinha ideia de que fosse tão rica. Não, sinceramente, muita coisa que você falou está mexendo comigo, que eu vou ter que trabalhar isso internamente, entendeu? Sinceramente, né? Não mostramos o último livro sobre homens e negros, masculinidades, estereótipos e subversões. Olha, muito interessante. Depois vamos, de repente, fazer um programa só sobre os livros. Com certeza. Nossa, é muita coisa, Humberto. Parabéns pela Nossa, conta comigo, eu que agradeço. Cara, uma honra. Parabéns. Obrigado. Eu e Geraldo estamos honrados aqui com a sua presença. Eu acho que você é um brasileiro, sabe? Eu não tenho como definir. Eu estaria sempre enrolando aqui, eu não sei como definir você. Ainda não coisa tão maior que eu não sei. Gente, conta por favor, comigo. Divulguem esse nosso programa aqui, porque eu acho que muitas mulheres também, não são só os homens, precisam ouvir esse programa. Sim. 15 segundos. Gente, tchau. 15 segundos é para dar um tchau. Conta comigo sempre. Sempre. Um abraço.